Não. Pátria armada não. Indivíduos armados. Isso sim é eficiente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A expressão pátria amada não pode ser pátria armada, utilizada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, no dia 12 de outubro, ganhou bastante espaço na mídia brasileira. A afirmação do ordinário católico, uma clara referência às políticas armamentistas do presidente Bolsonaro, que não por acaso visitaria o Santuário de Aparecida naquele mesmo dia, faz eco a vários setores da Igreja Católica no Brasil que defendem o desarmamento da população. Contudo, sem entrar nos aspectos teológicos e doutrinários da questão, vamos trazer para esse artigo um evento histórico, ocorrido menos de um século atrás, e que apresenta uma interessante reflexão com base nas palavras do citado arcebispo. A revolta popular iniciada por católicos mexicanos contra o governo autoritário daquele país e que passaria para a história como Guerra Cristera. No início do século XX, o México vivia um período de intensa agitação social. O general Porfírio Díaz, que governava o país de maneira ditatorial havia 3 décadas, saiu do poder em 1910. Evento este que culminaria com o início da Revolução Mexicana naquele mesmo ano. Os sangrentos conflitos dariam uma década inteira, ceifariam 2 milhões de vidas e teriam dentre seus principais resultados a promulgação da Constituição Federal Mexicana de 1917, atualmente influenciada por ideias que, naquele momento, inflamavam outra revolução do outro lado do mundo, mais especificamente, na Rússia. O ponto-chave para este artigo, porém, era o forte teor anticlericalista da Constituição mexicana. A definição de Estado laico é muito clara para todos. Um conjunto de normas legais e de práticas que não se definem por uma religião específica e que se pautam apenas por aspectos políticos materiais. Isso, contudo, é bem diferente de um Estado anticlerical, que, como o nome sugere, tem por objetivo perseguir uma religião específica e limitar a liberdade de culto de seus membros. Pois essa era a realidade do México naqueles primeiros anos de vigência de sua Constituição. Havia uma forte perseguição à Igreja Católica. O texto constitucional proibia a abertura de mosteiros, o uso de batinas e outros hábitos eclesiásticos por parte dos padres, impedia a prática religiosa fora dos templos, limitava a participação pública de figuras religiosas, dentre outras restrições. Em outras palavras, a Constituição mexicana transformava o direito de livre associação e de manifestação livre da própria fé em uma mera concessão estatal. No início, o texto constitucional era pouco aplicado no que se refere à Igreja. Entretanto, após a chegada ao poder de Plutarco Elías Calles, em 1924, a perseguição do governo mexicano aos católicos assumiu contornos mais ditatoriais e violentos. A chamada Lei Calles, de 1926, estabelecia multas e sentenças de prisão para sacerdotes que criticassem publicamente o governo federal. Uma vez que o México era uma nação majoritariamente católica, tais medidas legais repercutiram negativamente por toda a população. Sentindo-se violados em seus direitos fundamentais, os mexicanos realizaram diversos protestos pacíficos contra as leis de perseguição religiosa, tendo apoio de diversas autoridades que também trabalhavam paralelamente para tentar mudar tais leis. A reação do governo mexicano, contudo, foi violenta, e o presidente ordenou o fechamento de diversos templos católicos, além de promover a expulsão de sacerdotes estrangeiros e também de fechar outras entidades ligadas à igreja, como escolas confessionais. O que se seguiu a isso foi uma escalada de tensões que culminaria, no dia 3 de agosto de 1926, no primeiro conflito armado envolvendo fiéis católicos e tropas federais. Na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, em Guadalajara, cerca de 400 católicos armados se fecharam no templo, onde trocaram tiros com os soldados do governo, rendendo-se algum tempo depois, por falta de munições. Dezenas de pessoas morreram nesse primeiro conflito. Como retaliação, o governo enviou mais de 200 soldados para a igreja da cidade de Sahuayo. Na violenta invasão que se seguiu, o padre e o vigário da paróquia foram assassinados. Poucos dias depois, outro sacerdote, Luiz Batiste Sáenz, também foi morto pelas tropas do governo, junto de outros fiéis católicos. Dali em diante, as pequenas escaramuças entre governo e católicos revoltosos
se transformaram em uma verdadeira guerra civil. Diversos grupos de católicos se organizaram de forma espontânea para resistir à violência policial. Nas semanas seguintes a esses massacres, pequenos grupos armados tomaram o controle de algumas cidades e enfrentaram tropas federais. Porém, foi no dia 1º de janeiro de 1927 que revoltosos se agruparam em Guadalajara para formar um esforço conjunto de resistência. Começava ali a Guerra Cristera. Mesmo precariamente armados, os crísteros, como eram conhecidos, começaram a ganhar território e a enfrentar de forma mais determinada as tropas federais. Valendo-se de táticas de guerrilha, os crísteros começaram a impor pesadas derrotas aos soldados estatais, especialmente a partir de fevereiro daquele ano. Ao grupo principal de católicos que lutavam pela liberdade religiosa, começaram a se unir outros revoltosos que possuíam motivações diversas, como aqueles produtores rurais que haviam sido prejudicados pelas extensivas políticas de reforma agrária colocadas em prática pelo governo mexicano. Como sempre, tratava-se do Estado prejudicando pessoas pacíficas em nome de suas ideologias revolucionárias. Diversos eventos seguintes, porém, comprometeram severamente a rebelião. Os excessos cometidos por alguns grupos crísteros moveram a opinião pública contra a revolta. Porém, a ascensão de um novo líder guerrilheiro católico, chamado Victoriano Ramírez, deu novo ânimo ao movimento crístero. Sob a tutela religiosa dos padres Vega e Pedrosa, os crísteros aumentaram consideravelmente o seu contingente, chegando a angariar a participação de mais de 50.000 homens armados, além de 25.000 mulheres que auxiliavam no contrabando de armas de fogo e de suprimento para os combatentes. A guerra civil se estendeu por 3 anos, antes que o governo Cali se enfraquecesse ao ponto de o político ser derrotado nas eleições de 1929. O seu substituto, Emilio Portes Gil, iniciou tratativas de paz com autoridades católicas, com a mediação de um embaixador norte-americano. Em 21 de junho daquele ano, o acordo foi selado e as perseguições aos católicos foram suspensas. Durante o conflito, muitos oficiais federais haviam passado para o lado crístero, por diversos motivos, alguns dos quais, sem dúvidas, motivados pelo evidente caráter autoritário das ações do governo mexicano. 90.000 pessoas perderam a vida na Guerra Cristera, sendo que as baixas federais representavam 2/3 desse total. 3 anos de sangrentos conflitos permitiram aos católicos novamente professar a sua fé publicamente. Abusos foram cometidos de ambos os lados, e seria um reducionismo muito grande dizer que essa é uma história de heróis contra bandidos. Ainda assim, a resistência e a perseverança dos crísteros contra os abusos de um governo opressor não podem ser esquecidos. Os revoltosos que gritavam "Viva Cristo Rei" e "Viva a Virgem de Guadalupe" empunharam armas para enfrentar um governo tirânico que violava seus direitos mais fundamentais. Muitos inocentes foram mortos pelas mãos do Estado apenas por professarem livremente sua fé. Hoje, a Igreja Católica reconhece como santos vários dos participantes desse levante popular, dentre os quais figuram diversos sacerdotes e leigos. O jovem sacerdote Miguel Agustín Pro, injustamente acusado de ter tomado parte em um atentado contra o então presidente, foi condenado à morte por fuzilamento. Diante de seus algozes e das sádicas câmeras fotográficas que foram levadas pelo governo para registrar os últimos momentos do padre rebelde, Miguel Agustín ceneramente teria dito "Viva Cristo Rei" antes de morrer alvejado por inúmeros tiros. Destino semelhante teve José Sánchez del Río, de apenas 14 anos, executado por tropas federais, cujas últimas palavras foram as mesmas do citado sacerdote martirizado. A recordação dessas mortes nessa análise libertária não tem um viés teológico. Não se trata aqui de proselitismo religioso. A imagem de pessoas sendo mortas por agentes estatais apenas por professar sua fé, contudo, nos deixa claro que, para aquelas pessoas, mais importante do que a própria vida era a liberdade de consciência e a possibilidade de se acreditar naquilo que quisesse. A morte era preferível a uma vida sem liberdade de crer. Hoje em dia, na situação em que vivemos, quantos ainda estariam dispostos a morrer para defender aquilo que acreditam? Ao vermos constantes abusos estatais cometidos contra indivíduos pacíficos, devemos nos perguntar: será que nós estamos tão longe assim daquela realidade mexicana de um século atrás?
E se hoje tivéssemos que escolher entre nossa própria consciência e uma obediência cega ao governo, será que nos manteríamos firmes em nossas convicções ou iríamos preferir dizer viva o Deus Estado, por acharmos que a vida é mais importante do que a liberdade? O exemplo dos crísteros, embora mereça de fato todas as críticas pelos excessos praticados por vários de seus membros, ainda nos traz importantes lições sobre diversos temas. Por exemplo, sobre o valor da liberdade religiosa, sobre como em pouco tempo o Estado pode avançar sobre os direitos mais fundamentais dos cidadãos e, é claro, sobre como é imprescindível para um povo possuir armas de fogo para se proteger do Estado. Fico bastante curioso para saber a opinião do arcebispo de Aparecida, citado no início desse vídeo, a respeito da Guerra Cristera. Será que Dom Orlando ficaria contra os revoltosos mexicanos e pregaria uma pátria desarmada, ainda que isso significasse o fim da atividade católica naquele país? É importante notar aqui que as leis anticlericais nunca foram banidas de fato da legislação mexicana. Elas apenas não são mais aplicadas. Hoje, como uma ironia do destino, observam-se perseguições religiosas promovidas por católicos mexicanos contra protestantes em algumas regiões do país. Também são relatados casos de violência cometidos por narcotraficantes contra sacerdotes católicos. Porém, o maior inimigo da liberdade religiosa sempre será o Estado. Uma última lição que a revolta dos crísteros nos proporciona é: nunca estamos longe o suficiente de termos nossos direitos mais fundamentais tomados à força pelo Estado. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!